mais nada, queria dizer a vocês que uma pessoa, um amigo, um conhecido nosso, desencarnou, que dia foi, Karina? 3 de agosto. Uma pessoa que participou da Micaelos, o Betim, né, durante muitos anos, não sei dizer quantos anos eles estiveram aqui, a Marlene e o Betim. Nem dizer desde o início, né? Foram presidente e vice, né? É. Na casa. Porque, assim, ó. Betim foi tesoureiro também, eu acho. Né? É muito importante, isso que eu vou falar para vocês, tudo que a gente fala é importante, às vezes não tanto, mas é muito importante a gente, preste atenção, a gente conhecer a história das coisas. A juventude atual, ela tem uma, eu não sei dizer para vocês bem que geração é, tem uma característica de achar que o mundo começa quando eles existiram e não tem história. Eu não sei que geração que começou, mas eu, como já estou bem coroa já, daqui a 2 anos e meio faço 70, para quem não sabe. 50, tá? É? 50. É? 50. Como assim 50? Vai fazer. 70? 50. Não é engano, né? Daqui a 2 anos e meio eu faço 70, eu tenho 67,5. Eu tenho que. Né? Mas tá longe esses 2 anos. Tá. Já Vai dar muita palestra pra daqui a nós, mês ela. Não, quer dizer que eu vou desencarnar em 70, calma. Vai fazer 70 e eu ainda não vou ter chegado nos 60. É, Por isso que eu tenho que casar com uma mulherzinha jovem nesse negócio. Bom. Porque ele casou com o Andrezinho. Não, pessoal, é muito importante vocês conhecerem a história das coisas, que interessa, lógico, né? Então, a participação de pessoas nas coisas, por que foi criado, etc. Tudo isso é muito importante para vocês entenderem por que as coisas existem, por que elas estão aqui e a finalidade de tudo. Né? Isso é muito importante para a gente ter bases mais fixas e o conhecimento melhor. Até em livros, saber, todos os livros espiritualistas que eu lia, as linhas, eu gostava de saber de onde veio, por que veio, e muitas coisas foram obscuras, assim. Nem tudo a gente tem possibilidade de saber. Então o Betim participou muito, fez muita coisa pela Micaelos, né? Depois ele foi embora, eu já não sei porquê, né? Também não é um caso. E é isso, é uma pessoa que deixou uma história, um legado, digamos, participou da fundação da Unisc, de uma certa forma, né? A Marlene também? Não. Mais o Betim mesmo. É, só ele. Sim. Então, é interessante, a gente fala com as pessoas aí e muitos não conhecem, jovens assim, não conhecem, né? É estranho isso aí. Na verdade, a atuação dele na FISC é desconhecida, porque logo quem sucedeu ele levou todos os louros, Sim. porque daí se tornou definitiva a situação, né? Sim. Mas ele lutou muito para isso acontecer. Que ele contava. Por isso que eu digo para vocês que a valorização das pessoas que lutam por alguma coisa, o que importa é o que as pessoas fizeram pela humanidade, de uma forma ou de outra. Porque a humanidade, saber quem é, etc., isso aí, o que importa é o que se fez, não importa o nome. Eu sempre digo aqui em todas as situações. E aí uma recomendação, né? Um clichê, mas que é verdadeiro, é a gente valorizar as pessoas e reconhecer e falar enquanto elas estão vivas, né? Claro que quando se encerra um ciclo, a gente sempre relembra, né, essas coisas e não está errado, faz parte, né, do processo. Mas o quanto é importante a gente manifestar isso para as pessoas enquanto elas estão com a gente, né? O afeto, a admiração, enfim, o reconhecimento pelas trajetórias. Passos em falso todo mundo dá e passos certos também a gente dá, né? Então a gente precisa valorizar essas questões, né? Porque esperar que a história, que isso, que aquilo, né, faça, nem sempre acontece, né? E às vezes acontece tardiamente, né? Também
sempre aprender com as situações. Só um comentáriozinho aqui, eu e a Ari, nós fomos a Gramado agora em quanto mês? Não, agora no mês passado, junho. E a gente, no feriado, a gente visitou lá o lance da NASA, que tem em Canela, né? Você sabe disso, né? Abriu agora recentemente. É o único parque temático fora dos Estados Unidos a abrir em Canela. Tem uma parte tipo museu, assim, tem algumas peças originais que eles... Me deu uma sensação de claustrofobia desgraçada. Imagina a criatura dentro daquele troço ali. O sentimento, as sensações são bem paradoxais, assim, porque tem isso, né, de ver que a pessoa fica dias naquela roupa, né? Assim, aquilo ali é a casa dele, não pode sair dali, né? Enfim, mesmo a nave em si o foguete é tudo muito pequeno, né? Os primeiros então era mais ainda. E ao mesmo tempo está no universo, né? Perdido lá no meio do espaço, sem tem um preparo psicológico muito grande, né? Eu acho nada a ver. Mas é muito bacana a história toda, muito interessante. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que uma parte desse parque temático, tem mais de 4.000 metros quadrados, uma parte é o planetário. E que a gente participou ali. E que pode ser acessado separadamente, né? Quem não quiser visitar tudo, quiser ir ao planetário, pode. Mas, cara, olha aqui, ó, vocês imaginem que apareceu, olha o que eu vou mostrar para vocês, ó. Apareceu o planeta Terra aqui, tá? O planeta Terra aqui, tá? Preste atenção. Aí o sistema solar, tá? Ó, o sistema solar. Aí a galáxia, no caso a nossa galáxia é a Via Láctea, viu? Para vocês, né? Via Láctea. Aí milhares e milhares e milhares e milhares a milhões de galáxias. Cada vez, cara, a Terra se torna menos que um grão numa praia. Até eu vi uma menina dizendo para o namorado assim: meu Deus, o que a gente sente que a gente não é nada, né? Então vocês imaginem a grandiosidade de Deus nessa situação, né? O Criador de tudo isso. Então não tem como a gente ter uma percepção dessa situação toda, porque envolve um infinito que é inconcebível de se entender. E tudo isso, todo esse universo que eu estou falando para vocês, olha só, isso que eu falei para vocês é o universo conhecido, que já é, né, mínimo dos mínimos, assim. Imagine o que é o infinito, que a gente não tem nem entendimento e nem tem que ter. A nossa vida ela deve ser galgada em cima daquilo que a gente sabe que tem que se fazer, né? O título de hoje se chama Evolução. Evolução é uma coisa assim extremamente importante em termos de tudo, não só indivíduo, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não só em termos de indivíduo, como em termos de coletividade, como em termos de planeta, como em termos de universo, tudo. Na realidade, a própria evolução é provavelmente uma das leis do Caibalion. Talvez não fale dessa forma de evolução, eu não me lembro agora. As várias leis do Caibalion, a lei do pêndulo, a lei disso daqui. O Caibalion é aquela linha do hermetismo ligado ao Egito, né? Aquele livro que tem em Caibalion, que foi escrito por Hermes Trismegisto, e que é a lei de todo o universo. E uma parte importante desse Caibalion, que é a Tábua de Esmeralda, que fala que tudo que é em cima é igual ao que é embaixo. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que todas as leis do universo estão dentro de nós também. Que nós temos a similaridade com o universo, todos nós. E que tudo flui da mesma forma. Então vocês lendo o Caibalion, por exemplo, vocês vão ler as próprias leis de nós, de tudo, de todos. É uma coisa espetacular. E foi algo que surgiu há milhares e milhares de anos no tempo dos egípcios, né?
e, segundo dizem, antes em Atlântica, e aí vai. Aí, segundo outros, que os extraterrestres que trouxeram para nós esse conhecimento, que é um conhecimento de uma forma impressionante. Eu não teria nem palavras para explicar para vocês do tamanho, da imensidade desse conhecimento, que como é que a gente pensa assim, a gente vive agora numa tecnologia extremamente avançada, antigamente não tinha nada a ver. Não, tinha muito a ver, tudo tem a ver. Porque antigamente se valorizava muito mais o conhecimento espiritual, de uma certa forma existia com mais força. Não que o planeta tivesse mais evolução, não é isso. É que a tecnologia ofusca o mundo, ofusca a visão de tudo, a tecnologia. Né? Como vocês mesmos sabem da Lúcia, no Nova Copa, ela sempre dizia, muitas vezes ela diz que a diferença entre um cara num jato e aquele que estava numa gôndola lá, sei lá, a única diferença é a tecnologia, porque o caráter aqui lá pode ter mais ou menos. Isso tudo é apenas um trajeto do nosso caminho como planeta, como evolução. Né? Aí eu vou voltar para o caso da evolução. Neste caso, é a evolução tecnológica, que é óbvio que ela deveria existir para o bem da humanidade, para o conforto de todos nós. Às vezes eu fico parado pensando assim, vou eu lá comprar o troço, ela vem com as maquininhas, pipi, o computador, não sei o que, meu Deus do céu, eu fico olhando assim, cara, isso há pouco tempo não existia nada disso. Aproximação? Hã? Não, tudo. Toda essa parafernália de tecnologia que na realidade veio mais para atrapalhar, porque antigamente tu pegava o dinheiro, dava, pegava o navegador e tchau. Não, aí tu fica parado uma hora para ela botar tudo ali, não sei o que, com uma fila enorme aqui, e tu que gosta de mexe computador. E aquela porca, eu digo, mas para que a humanidade chegou num ponto tal de tecnologia? O sistema está lento. A burocracia. Uma burocracia que devia ter melhorado. Não, piorou. Né? E eu na medicina também. Tem que ir lá no computador, agora é obrigado a fazer esse não sei o que, daí fica. Espera, a menor parte da consulta eu falando com a pessoa examinando a criança, o resto tudo é dentro daquele troço, sem sistemas aqui, daqui a pouco apaga a luz e vai tudo de novo. Cara, é uma coisa muito louca que a humanidade chegou. Para mim, de uma certa forma, foi um retrocesso. Sem falar que hoje, só para aproveitar o gancho do assunto da inteligência artificial, hoje eu liguei para um órgão público e aí você ligou para tal lugar, né? Só faltou dizer, que bom ter você aqui, né? Você ligou para tal lugar. Diz que o ramal desejado ou aguarde um de nossos atendentes. Se você quiser não sei o que, diz que 1, 2 e até o 9, né? E eu queria o atendente. E aí fiquei esperando a opção do atendente ou a pessoa se manifestar. Diz assim, você não fez nenhuma escolha. Se você quiser não sei o que, diz que 1. Se você... Aí eu disquei um número qualquer, porque tinha que ter um ramal qualquer, senão não chegava numa pessoa Queria um viva, atendente. né? Uma pessoa viva. Daí a pessoa, tu não falou da nossa atendente? Eu digo, não consegui. Estou tentando falar contigo. Até que lá pelas tantas eu caí na ouvidoria. Eu digo, ai que bom, já vou aproveitar. Esse sistema de vocês não está funcionando já. Nossa, aí na ouvidoria. Gente, é um absurdo isso. Porque o primeiro item tinha que ser o tal do atendente, né? Não é mais assim. Mas não é. Pra tudo. Eu lidava muito lá no Big assim, e nada. Daí começa aquele número. Tá, agora vamos fazer o seguinte. O que vocês acham o que é a evolução? Se você quiser, não sei o que, diz. Não, olha para mim, olha para ti. O que é evolução? O que é evolução? Desenvolvimento interno. Bom, tá errado de São falar, das qualidades. mas quando eu perguntei o que é evolução, acho que tudo é eu não falei de vocês, eu falei tudo. Eu acho que tudo é. Sim. Desenvolvimento. Sim, vamos lá, o que é evolução? Purificação.
no caso, desenvolvimento de qualidade. Se eu digo para você que tudo evolui, tudo. Eu acho que é o andamento, a sequência, o Aumenta a ciclo. complexidade. Evolução é movimento. É vida, mudança. Preferência para frente. Isso, de preferência. Mas às vezes tem umas recuadas. Às vezes a recuada também não deixa de ser Mas a evolução. recuada ela empurra para frente. Isso mesmo. Passinho para correr. Recuadas estratégicas. Empurra e cai no chão. Expansão de consciência, tudo está tomando consciência, seja um mineral, um vegetal, Sim. e vai para o universo todo, né? Que Sim. comentado antes. Se a gente vai entrar no âmbito divino, a gente fica meio assim, porque na realidade não tem como tu entender a Deus, porque tu vai ver que ele sempre... nos livros que falam sobre Deus, né, que eu vou falar sobre, porque isso tem a ver com a evolução. Deus já chegou, não, ele não chegou, ele sempre foi. Já começa por aí, vai dar um nó na cabeça. Né? Como ele já chegou? Não, ele não chegou, ele nunca deixou de ser. Ele nunca deixou de existir, ele nunca vai deixar de existir. A gente não, nós temos um começo. Porque a gente é um pedaço dele, a gente teve um começo porque filho dele. Quando eu digo dele e dela, né? Na realidade é nem ela. Dele ser. Dele ser, Eu não gosto de dizer, às vezes eu tenho medo de me pegar falando, pai, me ajuda, sei lá, pai, não sei o quê, e é mãe, pai, é mãe. Então, tudo que tu pensar em relação a Deus já é, e sempre foi e sempre vai ser. Então não tem como a gente entender. Então vamos para a obra, a obra dele, que ele também, putz, que nó na cabeça. Ele é a obra, ele é o autor. Ele é onipresente, onisciente e aí vai. Né? Então nós, ou as coisas, os objetos, o sistema, tudo está em evolução sempre. Nada é parado, isso está escrito no Caibalion também. Eu estou falando aqui e me lembrando das coisas do Caibalion. Tudo é movimento. Tudo é movimento. Tudo é movimento, nada está parado, nem essa cadeira está parada. Tu vai lá ver, tem elétron, está tudo em atividade, mesmo que a gente pense que algo está parado. Né? Então, tudo é movimento, nada pode parar, mesmo que a gente aparentemente ache que está parado e não está. Também é uma lei do Caibalion também, né? O movimento das coisas. Né? Fala. Chico, às vezes eu fico me questionando em relação a esse movimento, porque você já citou também aquela situação da pessoa ter, digamos assim, a característica de ter superatividade, muita atividade ou pouca atividade, que o ideal é o equilíbrio. Sattva, tamas e rajas. Isso. Lembram disso? Sistema sânscrito? Sattva, tamas e rajas. Tá? O que é isso aí tudo que eu falei? Mas é que o movimento, João, do que está se falando, não é nesse sentido de dessa atividade física, assim, que a gente, né, ou uma atividade mental exagerada, ou em velocidade X ou Y, né? É o movimento da transformação mesmo, o movimento de um... A palavra movimento é necessária no sentido de mostrar uma ação, entende? De que tem algo acontecendo, de tu não parar no tempo, assim, um pouco nesse sentido. Talvez a gente até não tenha uma palavra exata assim, para isso. Né? A outra palavra fundamental para a gente pensar em evolução é aprimoramento. Né? Então é um movimento neste sentido do aprimoramento. Tá? Mas isso às vezes a gente não fala para, por exemplo, meditar, né? Para refletir, às vezes, dependendo do jeito que tu olhar, tu vai dizer, mas a pessoa está parada, mas é que está parado o corpo, mas a reflexão, a consciência, enfim, está em movimento, entende? Então, não é nesse sentido né, da atividade que a gente enxerga aqui no plano físico, é algo bem mais sutil esse movimento. É um movimento no sentido da ação em busca dele. Tá, vamos lá nesses termos sânscritos, né? Todo mundo que está aqui sabe o que é sânscrito, né?
Agora para as carinhas novas. É uma língua morta. Não, nem todo mundo sabe. Tá, deixa eu te dizer. Sabe o que é latim? Sim. É uma língua que mataram o pau da língua. Tá. Caiu em desuso. Caiu em desuso. O sânscrito é uma língua que caiu em desuso na Índia. Mas é usado nas religiões hindus. Não é mais usado como para linguagem, assim, para comunicação. Tu conhece a palavra sânscrito? Não conhecia. Conhece? Conhece. Quer ver? Chakra. Ah, sim. Ah, viu? Yoga ou yoga ou yoga. Né? Sim. É uma palavra sânscrita. Né? Prana. Aí vai, tem várias palavras sânscritas. Então tem 3 termos importantes que as linhas orientais falam, tanto a teosofia como as linhas orientais de outras religiões hindus orientais, sattva, tamas e rajas. Tudo é sattva, tamas e rajas. Esse é o termo sânscrito para isso que eu vou explicar para vocês. Tá? Vou dar um exemplo. O que é... Tu sabe, né? Tu sabe o que eu falei, né? O que é tamas aí? Tá. Rajas é uma coisa ativa, mas que não é legal. Que não... É algo... Um excesso. Hã? Um excesso. Um excesso. É algo que... Como é que eu vou explicar? Me ajuda aí. Pesado. Não, pesado é o tamas. Tamas é pesado. O rajas não. É a inércia? Tamas é tipo uma É a inércia. inércia. Quer ver uma coisa que é ligada ao tamas? A carne. A carne ela é tamásica. O álcool é rajásico. E o sattva, estou falando de coisas, né? Pensamentos, né? Os defeitos, dependendo do defeito, ele é o rajásico ou o tamásico. Até os defeitos. Ansiedade seria rajásico. Assim, meus parabéns, cara. Oh, que legal. Aí. Tá? E o sattva é o equilíbrio de tudo. São coisas que levam ao equilíbrio. Né? Bodhisattva. Isso Isso aí seja um assunto mais complexo. Isso aí envolve certo tipo de grau da evolução segundo os orientais, né? Os bodhisattvas. Né? Mas aí é outra história, que nem tudo me lembro desse papo aí. Eu já li muito sobre os bodhisattvas, até tem capítulos em alguns livros, mas não me lembro mais. Até na teosofia tem. A Annie Business explica de um jeito bem fácil, assim. Tu lembra? Pouquinho. Pois ela a gente lê a tempo e não lembra mais. Ela coloca que a inércia, na verdade, contém a constância. Sim. Então, na verdade, não é totalmente negativa. Sim. Porque nada para, mesmo Nada inércia. para. Mesmo inércia. Então, ao mesmo tempo que o nosso pai, que eu chamo de pai, é movimento, ele também é inércia e constância. Sim, porque ele é tudo. Que é aquele caos para a nossa consciência física. Sim. Sim. Né? Então, para vocês verem como é que são as coisas. Eu estou falando aqui, estou me lembrando das leituras do universo, quando o dia e a noite do universo, tu te lembra? Sim, no início. Nós sim, estamos no início, sim. Nós estamos no dia do universo, porque ele se amplia. E depois do universo, o que acontece aí, minha filha? Não sei. O universo se expande segundo as linhas orientais, o dia e a noite do universo. Fala. Sobre aquelas estrelas novas, né? E sobre também as estrelas que morrem, que eles falam que dos buracos negros, eu me lembrava muito dos conteúdos que você falava dessa questão de expansão, né? E também de quando a estrela morre, né? Ela começa a virar uma atração muito forte. A energia de atração, né? Tá, mas essa expansão e essa... como é que se diz? Tá, vocês entenderam. Isso envolve, eu estou falando em termos que os orientais falam em termos de universo, tá? Que são trilhões de anos, trilhões e trilhões de emancipação e depois trilhões e trilhões de anos. Onde é que nós vamos estar nessa história toda? Eu não sei, entendeu? Eu espero que evoluindo e já não ter nada, já evoluídos e não precisar mais da matéria, né? Porque a matéria aí parece que ela vai deixar de existir por um período. É uma coisa meio doida, assim, que não tem como estar explicando. E eu estou relatando para vocês algo que está nos livros orientais. Não estou dizendo que é verdade, é mentira, né? Mais alguma pergunta? A matéria é como a gente entende. Sim. Porque a matéria, ela está presente em todos os planos, em todos os níveis. Sim, mas eu acredito que essa emancipação e a noite também, o universo, eu acredito que seja material. Porque o resto... Físico, quer dizer? Físico. Não material. Não, físico. E outra que leva milhões de anos, né? Não, milhões não.
Mas Não tem nem fala. eu li há muito tempo, nem sei qual é a referência, mas tu disseste assim que Deus é e nós evoluímos, né? Se ele é, ele não se movimenta, ele simplesmente é. E eles colocavam como um plano específico, o plano divino, distante do nosso plano de evolução, como se fossem paralelos, não Sim, são paralelos, porque tudo são dimensões paralelas. Mas tu sabe que existe o plano divino, que é uma das dimensões paralelas. Mas todos os planos são paralelos. É que eu acho que a gente tem limites muito grandes Para expressar. para compreender, e o pouco que a gente consegue compreender, conseguir colocar isso em palavras, né, para realmente, digamos, tentar materializar um pensamento, né, uma compreensão. Sim. É uma coisa muito difícil, assim. Mas, de uma certa forma, a gente nunca vai ser Deus. Sim, Então, ok. São diferentes, né? Mas a gente consegue se aproximar do que ele é, né? Então, a evolução é essa, né, constância, né, nesse movimento de busca por este aprimoramento no sentido de se aproximar de Deus, de ressaltar em nós, né, essa divindade, essa potência da divindade. Mas a gente não vai ser Deus se a gente está dentro dele e é só um, né? Enfim, então é uma coisa meio delicada e complexa. Que cada religião ou cada ideologia vai explicar da sua maneira, de uma forma diferente. Talvez, Karina, talvez eu não vou confundir mais, mas essa relação de Deus simplesmente é, em todos os lugares ele é. Então não tem um plano onde ele não seja, mas a gente se afasta. Para nós, deixa de ser. Mas aqui ele continua sendo pleno. Mas a nossa percepção dele não é. Então, não quer dizer que aqui Deus deixou de ser Deus. Mas aqui a gente não percebe mais. O aqui é como a gente vê. Então tu imagina como a gente vive numa ilusão. E tu imagina quando a gente desencarna. O que acontece? Aí vai depender do nível evolutivo de cada um, do nível de compreensão, do nível que cada um chegou até aquele momento. Então ele vai ter a compreensão de tudo, dependendo da visão que ele vai ter, dependendo do seu nível de consciência. Senão o desencarne é um choque. Senão o desencarne é um choque. Se tu não está preparado para isso. Houve uma coisa importante aqui, ó. Se a pessoa, ao desencarnar, pode ter um choque, ela é colocada em sono para não ter esse choque. É que nem aquela história. Mais ou menos. Eu estou falando aquilo. Tá, olha aqui, ó. Existe. A Adri, ela é o meu ponto de logosia aqui, de apoio. Eu estou falando aquilo que tem nos livros. Quantas vezes a pessoa ela vai ter um choque, por exemplo, morre e perde tudo que tem. Então ela entra ela é materialista, ela tem aquilo tudo, aquilo é o ela, entende? Ela é a base dela. A criatura desencarna e vê que desencarnou, que não tem mais aquilo. Então são vários fatores, vários momentos, várias pessoas, várias situações. E muitas vezes eles deixam a pessoa no estado por um período X, não sei dizer qual, para que aos poucos eles cheguem para ela e digam, olha, o gato subiu no telhado. Aí quando alguém chegar para você, se você estiver em algum lugar, todo mundo de branco, você tem que falar no gato no telhado. Força que você todo mundo de branco também. Se não for, tem que jogar o gato no telhado. Gato preto. Assim, isso que eu falei, torço que todo mundo esteja de branco, mas eu me lembrei de uma situação espiritualista, num livro X, que eu não sei qual é, que... É só uma cor.
Imagina todo mundo no plano espiritual, no plano astral, para todo mundo assim como você, sentadinho, só que todo mundo está desencarnado. Não necessariamente, né? Tem uma roupa preta pro pessoal do rock. Deixa eu contar. Aí uma pessoa estava ali sentada, assim, o celular, sei lá o que ela está fazendo, chegou uma pessoa de preto e foi falar para ela, oi, tudo bom, isso aqui. Aí ela olhou. Aí ela olhou para essa pessoa. Eu um vídeo com ela. Aí ela olhou para essa pessoa e disse, o que tu está fazendo? Vem que eu posso falar. Que barbaridade, por isso que tem o aluno e o professor. Agora eu sou professor, cala a boca. E aí ela olhou para a pessoa e disse, o que tu, olha só, a aluna, o que tu está fazendo aqui? Tu é das trevas, porque tu é de preto. A roupa de preto. Tu é das trevas, o que tu está fazendo aqui? Ousadia está aqui, não sei o quê, imagina que coisa mais... Aí chegou uma outra pessoa e disse assim, não faz isso, se afastou ela, não. E ela quieta, ela não fez nada, se afastou. Aí veio a colega dela de palestras, essa aí que é palestrante, que é do nível não sei o que lá. Daí quando ela foi dar a palestra, chegou para essa pessoa que fez aquilo e disse assim, olha, para te ver como a cor não tem nada a ver, eu gosto de preto e aí. Mas a minha evolução é X, depois eu gosto de preto. Eu também, eu vou aparecer de preto. Sei lá se o que eu vou aparecer. Mas voltando aqui à colocação da Karina, agora sim me ocorreu uma analogia com uma coisa que a gente conhece aqui, uma analogia quase poética, mas não da minha autoria, né? Que é a tal da utopia, né? Quando a gente fala da utopia, que a gente caminha, né, em direção à utopia, mas a utopia não existe, entre aspas. Então, qual o sentido da utopia? É o caminhar, né? Então é mais ou menos isso, como se Deus fosse a nossa utopia nesse trajeto evolutivo, né? A gente está sempre neste movimento, nessa busca de chegar lá, né? E sempre tendo mais para seguir, para se aprimorar, para melhorar, enfim. Então, acho que é uma analogia que a gente poderia fazer um pouco nesse sentido. Agora, em termos evolutivos, se a gente tem que se propõe a evoluir, nós temos que partir de um princípio de sair fora do pensamento onde a gente existe, né? Dessa vida que nós existimos. Tu tem que viver aqui, mas tu saber que isso aqui é uma ilusão total. A começar pelo fato de ser homem e mulher. Não existe homem e mulher. Existe agora aqui, pela situação X, Y, Z. Né? Homem, mulher, LGBTQ. Tá, isso aí é lá. Tá. E tem mais, né, Dina? Sim, eu falei. Falei mais, tá. Então, começa por aí, pegar um pouquinho. Tudo que me ensinaram, tudo que me disseram, tudo que eu vivo, não existe, é uma ilusão que ela é fugaz. Então, o meu pensamento, ele tem que começar a ter um distanciamento disso aí. Então, eu vou falar aquilo que eu sempre falo. O que eu sempre falo? Viva na Terra, muito bem! Viva na Terra, mas não seja na Terra. Krishnamurti. Voltando ao assunto. Que é a evolução. Principal, por exemplo. Eu não saí da evolução. Tá. Não disse que tu saiu. Tá. Mas só voltando para o entendimento de evolução, né? Do que é. A gente chegou na palavra, né, do movimento, do aprimoramento, da busca, né, do divino, de Deus, enfim. Mas o que a gente precisa, o que é necessário para a evolução? Como é que a gente olha, vamos dizer, se a gente olhar para alguma coisa, ou para algum ser, ou para alguma situação, e a gente diz que já evoluiu, está evoluindo, ou não, né? Tem algum critério, tem alguma mudança, algum elemento que nos ajude a entender isso, sim, a ter essa percepção? Eu acho que o exemplo maior é a própria Micaela Zoeira, que quantos anos está aqui. Isso eu cito às vezes vocês que são os antigos, não de idade, mas também os antigos. Acaba sendo. De ter como exemplo as pessoas o que eram. Teu nome qual é? Cleise. Tá, vou esquecer daqui a 30 segundos. Cleise é o seguinte, o que a Cleise é hoje, que entrou há quanto tempo aqui? Uns 2 meses. 2 meses,
Tá, olha aqui, ó, hoje é um dia histórico. Que dia é hoje? É 8 de... Ah, vai abrir um portal, não sei das quantas. Agora... Olha, Fechou. abre tanto portal, mas eu acho que não adiantou esses portais, porque o mundo está piorando. Tá, aí, querida, eu tô falando contigo hoje, olha, a gente tá... Se Deus quiser, tu continue aqui. Não, se Deus quiser, não, quem tem que querer é tu. Daqui a 5 anos, se eu estiver vivo, se tu estiver vivo, se eu não estiver vivo, eu vou chegar pra ti e vou dizer, o que tu achou há Já vai 5 estar no anos? 72. Vai constar. Tomara que todos vocês com 70 estejam com a minha aparência. Nós vamos estar. Nós vamos chegar. Não, chegar, mas tá. Entendesse? Então, isso que eu estou falando contigo, tem um monte de gente antiga aqui, de quantos anos? 20, 30, sei lá, que tu vai perguntar para eles o que eles eram no início e o que eles são hoje. Tá? Pioraram muito? Então, é a lição, é de mostrar o caminho da evolução. Né? Quantas vezes eu já disse para vocês isso? Tá, mas a gente olhando para as pessoas que estão aqui há 15 anos, 20 anos, a gente enxerga isso. Eu enxergo o comportamento, né? Eu estou fazendo a pergunta para Ah, mas eles. tu me olhou? A pergunta é se a gente enxerga se está evoluindo ou Se a está gente se evoluindo. enxerga, a gente Está em Não, processo o ou que está caracteriza a evolução? Bom, em primeiro lugar, é infinita a evolução. Acho que um passo é a adaptação ao meio. Não sei, né? Porque a gente vai estar se adaptando àquele sistema que está evoluindo, que está melhorando, que está ou regredindo. Né? É uma adaptação também. É que a gente está falando muito do nosso lado individual, que obviamente é o que nos cabe, Que nos conhece, que né? nos conhece. O que está no nosso alcance, né? Galgar e fazer essa transformação toda. Mas a evolução, ela é além do indivíduo, né? A gente tem uma evolução do coletivo, a gente tem uma evolução do planeta, a gente tem uma evolução de todos esses, da galáxia, do sistema não sei o quê, e assim por diante, né? Então, o que quando a gente evolui, no sentido da nossa mudança interna, né, que foi logo uma das primeiras coisas que foi citado aqui, então que a gente vai eliminando defeitos, dando mais espaço, né, e força para as qualidades, se aproximando do divino e etc e tal. O que muda na gente? Nível de consciência, Atitudes, atitude, direcionamento também é muito até importante. sensações de que tu tinha antes não vai ter agora. Por exemplo, tu vai ter ter... outras, mas Sim, tu vai ter raiva, ódio, hoje não vai ter mais. a pessoa que tem muitos defeitos, como que ela se sente? Não falando. Hã? Sofrimento. Sofrimento. E a pessoa que não tem muitos defeitos, ela sente. Ela tem mesmo. Um bocadinho mais de paz. Então, assim, tudo que se aproxima da paz, Paz. do equilíbrio, né? Felicidade da é paz. ela é sinal de evolução. Isso é uma coisa interna, né? Talvez não esteja visível. Não, é uma coisa É interna. uma coisa interna, quando a gente está visível. falando do indivíduo, né? É uma coisa interna. Claro que vai se traduzir também em comportamentos, em uma série de coisas que daí pode ser visto também, né? Pode ser observado, visto no sentido de ser observável. Tá? E quando a gente fala do coletivo, não é diferente. Né? A evolução de uma sociedade, de um país, de um planeta, né? Enquanto a gente estiver nessa guerra, algumas literais, né? Significa que a gente ainda tem muito para caminhar enquanto Mudaram as armas, né? Mas ainda tem- enquanto humanidade, né? Esse viver em paz não é uma coisa de tu te isolar lá no cantinho, te alienar, não saber o que está acontecendo. Muito antes, pelo contrário. É. Te isolar é fugir. Quando começou a falar, logo, a primeira coisa que me veio foi o amor. Porque quando eu consigo amar, primeiramente a mim, eu não consigo amar o outro se eu não consigo me amar. Se eu não consigo me conhecer e ver os meus defeitos e mesmo assim me amar, para mim poder evoluir.
Então, quando eu consigo fazer isso, eu consigo olhar o outro, eu consigo Tu compreender. consegue amar o outro sem se amar. Porque são tipos de amor diferentes, né? Derivações do amor, digamos Bem assim. complexo isso aí de Tá. se amar, sabe? Mas Consigo conversar muito é sobre possível. Eu queria dizer assim, que daí eu começo, quando eu consigo me enxergar, eu consigo enxergar também a dificuldade do outro, eu consigo, eu não sei se eu consigo me fazer entender. Sim. Eu estava olhando por esse ano. É que tem pessoas que conseguem amar os outros E não a si. e não a si mesmo, por incrível que pareça. Eu estava ali no... Algumas distorções. Eu estava no velório do Betinho e ali pararam, uma senhora veio e se aproximou. O senhor se lembra de mim, doutor Francisco? Eu olhei para ela e aquele rostinho, uma senhora, né? Sei lá que idade ela tem. E ela disse para mim, daí, me lembro de ti, senhor, não lembro de onde. Daí ela me lembrou que eu trabalhei em determinado lugar, na prefeitura, na saúde aí. E seguido, bacana isso aí, seguido eu encontro pessoas que vêm falar comigo, eu nem lembro mais, e a pessoa diz, doutor, eu me lembro quando o senhor disse para mim que eu devia pensar muito em mim também, que eu só pensava nos outros e me esquecia de mim. Entendesse? E ela sofria porque ela dava prioridade aos outros. Deve-se pensar nos outros, claro, óbvio que a gente está preconizando sempre aqui, mas cuidado para não anular a si próprio. E aí eu me esqueci de perguntar para ela se ela tinha aprendido, né? Eu me esqueci. Acredito que sim. Já faz o quê? 15, 20 anos, sei lá. Então, para vocês verem que a gente encontra pessoas de todos os tipos, evidentemente, né? E tu vê a maioria uma arrogância extrema, com muito lado econômico forte, né? Potencial financeiro. Outras mais humildes, outras querendo anular todo o seu lado material e abdicando de tudo, sendo quase hippie, ou hippie mesmo, e lados opostos. Né? Então, de novo, eu estou falando sobre sattva, tamas e rajas. Então, há poucos dias eu cheguei para uma pessoa e disse, tu cuida que o importante é o caminho do meio, o budismo, tu sabe o que é, o equilíbrio. Tu não pode nem para um lado demais, nem para um lado, nem aqui nem ali. Tá? Tu tem que ter cuidado. O Buda, o budismo, ele nos ensina muito isso aí. Tá? Ele não fala sobre Deus, mas ele fala sobre evolução. Ele fala sobre as atitudes que nós temos que tomar perante a vida e perante a nós mesmos. Só para dar um exemplo meio fora do padrão, assim, a gente estava assistindo um programa, nada a ver com estudo de espiritualidade, muito pelo contrário, bem entretenimento, que, vou dizer o nome, que também não importa, né? Que é aquele, que história é essa, Porchat? Não sei se vocês já assistiram, né? Tem algumas situações engraçadas, né? Enfim. E aí tinha uma pessoa relatando, desculpe, eu não conheço, não sei quem é, estava lá entre os convidados, então em tese é uma pessoa conhecida, mas como eu não acompanho né, todo esse número de influencers e youtubers e não sei o que, de água 4, não sei quem é. Aí, mas enfim, a pessoa estava falando que ficou famosa, que ganhou né, bastante dinheiro, enfim, com o trabalho, ele comprou um super apartamento, uma mansão, sei lá, uma casa enorme, não sei o que lá. Então estava bem de vida, né? Chegou num estágio né, bom. E que os fãs dela, né, ficavam esperando por ela para foto, para sei lá eu o que, né? E ficavam sem ter o que comer, ficavam esperando na frente da portaria e coisa e tal, dormiam ali no chão e não sei o que, sem ter o que comer, que ela não conseguia passar para os fãs, né, naquelas condições e ir ela sozinha para casa, uma casa imensa, cheia
luxo, de não sei o que, e deixar os fãs naquelas condições. Então ela chamava os fãs para ir para casa dela. E os né? fãs passavam E aí começava a deixar puxar piscina, sauna, ela cozinhava, ela fazia para os fãs, cuidava dela assim, só que daí teve um dia que eu tava com 19 fãs dentro de casa. E alguns já estavam lá uns 10 dias, assim. Né? Enfim, então é um pouquinho do equilíbrio do negócio, né? Que a gente estava falando, né? Dela assim, quando eu liguei para minha mãe, ela disse, tu precisa de terapia. Porque como é que é o nome disso? Alguns estavam abusando, né? Não é o nome disso, quem é que entende disso, psicólogo, olha aí. Complexo de... Pode ser dependência emocional. Tá, mas aquele complexo que tem que resolver tudo no mundo. Os Don Quixote. Isso, Don Quixote. Mas é que isso não é uma entidade clínica. Eu vou lá saber. Eu só quero te dizer que é o que a gente fala no Brasil Don Quixote. Eu era meio assim no passado, depois eu dei uma baixada, porque senão a Ada me ajudou muito. Mas o sentimento dela, o que movia ela, era muito bonito, né? De empatia, de cuidado, de zelo, de lembrar que ela também já passou por aquela situação difícil, né? Se colocar no lugar do outro. Só que daí a medida, às vezes, né? Só que ela é essas pessoas que iam lá eram nem todos. Nem todos, né? Ela era travesti. Nem todos eram. Não. Eu imaginava que fossem porque se sentiam rechaçados pela sociedade, etc, etc. E ela acolhia aquilo. Né? Mas seja o que for. Mas independente. Não, mas é que tem um canal aí que envolve o fato dessa parte da sociedade. Né? Sabe que agora tem um novo diagnóstico na psicologia, eles chamam de empatas. Tem o quê? Empatas. Empatas são pessoas que têm excesso de empatia e compaixão e que se perdem no outro e esquecem de si mesmos. Então está sendo feito um estudo para essas pessoas aprenderem a se redirecionar. Sim. Então é esse nome agora, empata. Não, mas é uma coisa que já existe há tanto Mas eu acho tempo. interessante o estudo porque tem muitas pessoas que realmente se perdem, né? Eu já me perdi direto, né? Para mim é um grande desafio. Sim. É muito fácil daquela linha das pessoas que amam demais, né? Isso, entra nessa linha também. Eu me lembro quando em Candelária, que não é amor, não me lembro. Mas ali é no relacionamento, o empata vai um pouco mais assim, é mais profundo. Aí tem teste, tudo, se quiserem fazer, eu tenho lá, podem fazer. Quem quiser ser diagnosticado. Eu tô ali na beiradinha, tentando ser primeiro discípulo da fraternidade. Eu começo a ouvir isso aí para ser discípulo da Fraternidade da Luz, eu já não me... mas peraí, será? Já fiquei... O único critério que eu tenho certeza que eu atingi é a idade mínima, 50 mil anos. Essa aí eu já tenho. É bravo, cara. Tempo de contribuição, tá? Aí eu te pergunto, onde é que está a humanidade, tio? Onde está? No plano trevoso, umbralino? Acho que o astral é bem grande, né? Tem uma superpopulação. Acho que na beira das trevas, talvez. Recém saindo. Qual é a divisão? Vocês falem para essa moça que está 2 meses aqui. Quem é que está há pouco tempo aqui também? É tipo 2, 3 meses. Tá, a região... Só ela está permanecendo. A região... Sabe que a região astralina, viu? Ó, a região astralina dividida em 7 subníveis. Né? Um é as tudo que eu estou falando é dimensões. Né? Todos os níveis, todos os planos. Para onde a gente vai depois, né? Para onde as pessoas vão depois de isso. O nível todos eles são divididos em 7 subníveis, tá? Que são planos, né? E aí então vai mudando a vibração, enfim, né? Conforme vai melhorando o nível de consciência do E o pior deles é as trevas, né? Depois vem as 4 regiões umbralinas, 3 regiões umbralinas, trevas, e 3 regiões umbralinas. Então fica 3, 4, sobra 3. Esses 3 aqui são regiões melhores, assim, existem lugares... O astral superior. É o astral superior, onde existem já os discípulos de Fátima. Você se referiu como se vão. Essa vibração, ela pode ser, já estão, no caso, digamos que nem a pessoa está aqui, né? Está materialmente vivendo encarnada. Ela pode, digamos, mudar já de dimensão e
e se manifestar, digamos assim, em algum desses Essa pergunta eu não estou entendendo, ela vir de ti. Tu já não sabia disso? Eu tenho a impressão que eu já perguntei, mas eu não me lembro da resposta. Não, olha aqui, ó. O fato de tu estar no corpo físico ou não estar no corpo físico é indiferente relacionado ao teu nível de consciência. Entende? Tu pode estar no plano físico e tu alçar níveis superiores pela tua mudança interna. Tá? E pode estar no plano espiritual e estar parado e não evoluir ou evoluir. Tudo são estímulos para evolução. Tu entendeu o que eu falei? Respondeu? Sim. Ah, tá. É isso? Valeu para as outras pessoas. Ah, não. Claro. Então a evolução ela é constante. Ela é em qualquer lugar. Tá. Na verdade, o nosso nível de consciência é o nosso endereço, né? No universo. Então, assim, porque eu sempre digo que quando a gente desencarna, tu vai para aquele nível. Quando a gente desencarna, a gente volta para casa, a gente volta para o nosso endereço aqui, a gente está numa passagem. Quando a gente dorme, a gente volta para casa. Então ali, né, as pessoas dizem assim, né, eu sempre digo, quando a pessoa morre, ela mudou de endereço. Ela foi pro, né? Ela não foi, não tá no a gente só não tá mais vendo, mas ela é só uma mudança de endereço. Então, que nem tinha uma mulher no YouTube lá. Que não existe a reencarnação, existe a mudança de corpo. Então muda o corpo. Eu já falei com vocês. A vida é sempre Deus, mano. Eu estou aqui. Entende? Eu estou aqui. E se eu desencarnar, eu continuo aqui, mas numa dimensão X. Ou das trevas até o infinito. Só que quem pertence à fraternidade da luz só está no plano espiritual, em termos de consciência, quando vai dormir. E quem pertence à fraternidade branca pode estar aqui e está desdobrado. Está lá na sua dimensão X. E aqui está em duplo. Assim. E a sensação que a gente tem, embora o meu, vamos supor assim, meu local meu endereço é umbral, mas a sensação que eu tenho aqui fisicamente não é totalmente umbral, porque aqui eu tenho mistos de coisas interferindo em mim. Então, mas o que é... Não, agora eu não te entendi. O que tu quer dizer com a tua sensação que tu está no umbral? Os sentimentos, os defeitos, eles causam sensações, pioram a sensação de uma maneira geral. Porque existe a tela búdica, aquela que impede a manifestação de todos os defeitos de todos os... Existe a influência do meio também. A filosofia, e aí, li inteiro agora. Qual a filosofia? Logos, sim, pode xingar, mas agora eu li, não tinha lido. Eu não vou xingar ninguém, mas agora eu tenho que te elogiar e não xingar, porque leu? Não, antes tá, e aí o que quer saber? Eu fui perguntar pra prof o que era tela búdica, ela disse que também não sabia que era... Tela búdica é que esse termo só tem na Logosé. Cara, não é da filosofia, eu falei, isso é da Logosé, pergunta pra Adri. Eu corri pra vocês. Não, vai falando, ela tá anotada aqui. É uma tela que impede a manifestação total de tudo, tanto qualidade até quanto defeito, principalmente então, defeito. Isso eu já sabia, mas então ela impede. Mas isso não é a alma? Filtro, né? Era o filtro da alma, eu pensei que era isso. Sim, é mais ou menos isso. É igual a tela búdica, então? É o que nós chamamos de alma, mas no espiritismo chama de alma o espírito. O espiritismo chama de alma o espírito encarnado e o espírito desencarnado. A tela búdica é uma maneira de tu não ter até a consciência de tudo, nem lembrança do passado, ela impede isso aí. Né? Só que tem coisas que afetam isso aí, que é o cigarro, o álcool, a carne, as drogas, elas afetam essa tela búdica. Daí quando tu tá, elas se tu tá bêbado, meio que destroem ela, assim, ela não fica no seu vigor, ela não fica... É como se deixasse passar mais defeitos, grosseiramente falando? Não. Tá, mas só tem um detalhe. Eu vou perguntar isso faz tempo. Espera um pouquinho, sobre a tela búdica. Quando a pessoa tem uma missão, essa tela búdica é destruída também. Como assim? Agora eu não entendi. Francisco, senta. Senta lá.
substâncias que ele falou, álcool, cigarro, alguns medicamentos, enfim, drogas. Carne também. Carne, enfim, essas questões eles interferem, não é exatamente naquela lúdica, tá? Interferem na nossa, no corpo etérico, numa série faz as conexões, tá? Então a gente vai, por exemplo, se tu for pensar na comunicação entre aspas, né, do eu superior do eu inferior, se for pensar na manifestações mediúnicas, né, paranormalidades, etc., há uma interferência. E aí também interfere na absorção da energia, então, a questão de doenças, de outras. A nossa imunidade como um todo ela é afetada, né? Porque a gente fica com áreas que distúrbio da energia. O metabolismo, a energia que está sendo absorvida, daí todas elas, tá? Por exemplo, a gente fala dos chakras na absorção da energia vital, mas todo o nosso corpo, nosso espírito, todo o universo, ele é uma mistura das três energias, da matéria, da energia vital e da energia orgânica. Né? E aí tu tem um desequilíbrio disso em função dessas substâncias. Propicia doenças, então, distúrbios psicológicos. Afetando. Tá? O que o Francisco falou de missão, de destruição da tela lúdica, é umas coisas assim, tipo... Raríssimo. Estão sem missão. Jesus, quando estava na missão, não é a nossa missãozinha aqui, tá? História. Né? Então, assim, é uma coisa que é uma exceção, não é algo... No caso da criatura, tem qualidades para serem manifestadas. Exatamente, porque não é uma... isso que o Ângelo falou, né? E daí veio a história, é que a gente precisa entender os planos espirituais, né? Como é que as coisas funcionam. Então, eu vou explicar um pouco, né? Que a gente tem a Cleide aqui que está há pouco tempo e quem já conhece vai relembrar. A tela lúdica não tem nada a ver com o corpo lúdico nem a aula lúdica, tá? O nome é só coincidência. E o único plano diferente, tem que é uma exceção em termos de funcionamento, é o plano físico. Então, como eu falei antes, o nosso endereço, né, no universo é o nosso nível de consciência, onde a gente está com o nosso nível de consciência. E o plano físico, ele é um plano que mistura tudo. Então, assim, lá nas trevas, todo mundo tem nível de consciência trevoso. Lá no umbral, né, no terceiro subnível do astral, todo mundo está naquele nível de consciência. Está lá no búdico, todo mundo tem nível de consciência búdico. Aqui não. Aqui a gente tem o trevoso, o enviado, não sei da onde. Não, trevoso não, tu tem um corpo astral. Não necessariamente. Aqui no plano físico. Os planos que tu está falando? Não, no plano físico, as pessoas encarnadas, os espíritos encarnados convivem com níveis de consciência de todos os extremos, do trevoso ao infinito. Tá? Então tá todo mundo aqui igual, no mesmo cenário. Né? Então, e essa é uma grande exceção. O que precisa para esse plano físico ser viável? E olha que mesmo assim não está dando muito certo, né? Para ele ser viável, tem que ter um certo limite desse negócio, né? Então, por isso, um dos objetivos é que as pessoas possam conviver, apesar de tanta diferença de nível de consciência. Né? Então, imagina se uma pessoa com um espírito, né, com um grau de maldade, de perversidade, de sei lá o que, manifestado a pleno aqui, né? É um ser que não vai conseguir, vai sair, né? De vez em quando nos escapa, eu acho.
não vai conseguir conviver socialmente. Tá? E isso é prejudicial para os outros, que obviamente podem sofrer, né, a ação dele, mas é prejudicial para ele também, porque qual é o objetivo dele estar aqui? Ele poder conviver com seres de outro nível de consciência. Ele não estar apenas entre trevosos. Né? Então ele vai experimentar pessoas que têm, né, enfim, que tenham, façam o bem, que acolham ele de outra maneira, enfim, do que ele normalmente estaria. Seria a outra face. Né? E o contrário também, né? A gente também precisa a gente enxerga muito melhor o erro dos outros, né? Então a gente precisa também ver o defeito, o erro dos outros para também desenvolver em nós a tolerância, o perdão, né? Esse amor ao próximo, né? Como foi citado, enfim. Então todo mundo aprende, né? É um outro tipo de estímulo do que estar cada um no seu pedaço lá nos outros planos. Tem lá, são outros estímulos, né? Aqui tu se submete às leis humanas, se submete à família, às regras familiares, então, regras sociais. Isso não transforma a pessoa no outro ser, ele só abafado. Faz uma seleçãozinha ali de coisas, né? Até um pouco do que é o foco também daquela encarnação, né? As necessidades principais daquele espírito para ele se desenvolver, para ele, né? andar no sentido da sua evolução, né? Ele vai acabar desencarnando e seguindo o seu processo de outra maneira. Tá? E aí a gente brinca que, vamos dizer, tem lá 200 defeitos para eliminar, né? Geralmente é mais que isso, mas vamos dizer que tem lá 200 defeitos, vai manifestar aqui uns 20, tá? Cabe 20, passa 20 pelo filtro. Aí conseguiu eliminar 5, deu um espacinho, vem outros, né? Vai indo, o negócio vai indo. Porque vocês nunca viram isso, né? Fulano não era assim, né? Como é que eu não tinha visto? Talvez não tivesse ainda se manifestado mesmo, né? Um dos motivos, pode ter outros motivos. Não, pode ter adquirido também. Né? Ou pode ter a pena dele não manifestar porque quer estar moço. Não, ou porque a vida, quando as coisas estão mais ou menos estáveis, né? Muitas vezes tu também não manifesta, né? Quando tu é desafiado e provocado em relação àquilo, aí vem, né? Eu preciso compartilhar um negócio que esses dias vocês falaram que o pessoal que fuma faz mal pro corpo, né? Que a gente ganha corpo emprestado e tal. E eu não tô fumando desde sábado, tá? Eu vou conseguir. Eu preciso... Eu sinto que é muito ruim isso, mas é muito... Desde quando eu fumo? Sábado. Agora? É, uma semana quase, mas eu vou conseguir. Não comprei. Antes eu fui, a primeira vez que eu saí de carro andando. Gente, meu carro é um fumódromo. Eu entrava no carro e fumava. Não vou comprar cigarro, não vou comprar cigarro. Parabéns. Eu vou conseguir. Eu também fumava. Eu também fumava. E eu parei também quando eu entrei na fraternidade. Que foi a melhor coisa, assim, sentir o meu cheiro, meu perfume, tomar banho assim, e a gente tomava banho e aquele fedor de cigarro. Foi maravilhoso. Muito bem. Nesse exato momento eu me lembrei da minha avó morrendo na minha frente. Ela estava com câncer de pulmão, deitada, e ela fumava pra caramba, e eu dizia para ela não fumar, E ela sempre dizia, mas eu não trago. Todo mundo fala isso, né? Mas na verdade E eu, muitos anos, entrava no fumar, e ela estava ali por falta de ar, e eu dizia, vó, tu te lembra que eu te dizia? Mas eu nunca pensei que era assim. Então isso me dói lá dentro. Quando eu vejo, hoje mesmo, uma moça passando fumando, chega a me dar uma dor aquilo ali, é uma coisa muito louca, assim, do que a pessoa está fazendo para si, contra si. Assim é no cigarro, assim é no álcool, assim é no Rio Pardo. Todo dia que eu vou lá em Rio Pardo, eu chego lá às 6 e pouco da manhã, porque eu atendo às 7 no posto, e eu vejo seguido pessoas entrando na conveniência do posto
uma cerveja. Oh, 6 e pouco da manhã. 6 e pouco da manhã. Entende? Inclusive... Esses aí não estão acordando em paz, então ainda não dormiram. Então, pessoal, é complicado tudo isso. Mas eu sempre dizia que, Francisco, quando a gente saía para caminhada amanhã cedo, sábado, domingo, encontrava a turma no posto, eu digo, olha aí, ó, tem futuro, já acordaram cedo, já estão aqui, né? Fora os que debochavam da gente porque a gente estava cedo fazendo exercício. Para eles era uma idiotice. Até eu me lembro, nós lá, a mãe da área mora para Iguatemi, a gente caminhando 7 da manhã, tinha umas pessoas paradas do ônibus e um cara falou pro outro, eu não ia me acordar essa hora para fazer exercício. Não, o cara estava indo trabalhar, né? Ele já estava pensando que... Eu só digo para vocês o seguinte, ó. A gente sempre fala tudo isso, mas eu digo para vocês, tudo é muito difícil, tá? Sinceramente, é muito difícil. Só, o que eu quero dizer com esse difícil? Eu quero dizer de nos enfrentarmos. É muito difícil a gente conseguir se enfrentar, porque tem coisas em nós que estão há milhares de anos, né? Tem coisas em nós que a gente não consegue resolver, mas todo o plano espiritual está sempre agindo de uma forma ou de outra para que as pessoas, ao encarnar, ao viver, ao desencarnar, possam ter oportunidades de enfrentar seus lados obscuros, né? Então, tudo já é planejado, já o estudo daquilo que é necessário para que a pessoa evolua. É a ideia, e mesmo assim é muito difícil. Quantas vezes a gente vê coisas horríveis acontecendo de pessoas, agora mesmo um rapaz lá da academia, né, que caiu o peso em cima Inclusive, quando eu faço academia, eu digo para a minha pessoa, olha bem esse aparelho ali. Um acidente que aconteceu foi em São Paulo? Não sei. Não me lembro Tá, agora. mas deixa eu falar. Sempre que eu vou naquele aparelho, eu fico. Vem cá, tá bem preso essa porcaria. Parece que é um troço vem pra cima de mim. Ele fez um. Daqui parece? Não era elétrico. É de. Era aquele para ombro, eu acho. Ah, bom. Não me lembro. Porque daí ele fez a série e travou o aparelho e sentou. Não, fez a série, travou o aparelho, foi lá buscar mais peso, aumentou, mas ele sentou, botou, aí ele foi sentar, eu não sei o que ele foi fazer em celular. Ele estava esperando para fazer a outra série. Só que a e aí esquentou. O negócio não estava bem travado e caiu em cima dele. Assim. E o que aconteceu, meus queridos? Deu a vértebra, em poucos anos. Ela rotou e deve ter seccionado a medula. 42 anos do cara. Fantástico. Sim. Ah. Ele aumentou o peso, né? Ele aumentou o peso. Não estava... Não estava bem travado. Então eu digo a vocês, isso aí eu parei já 2 meses na academia. Então isso tudo dá a impressão de ser uma coisa bem kármica mesmo, né? Tá, então não dá para saber exatamente, mas tem coisas que acontecem também, né? Sem que a gente... Ainda dentro daquela noção ali de o nosso nível de consciência é o nosso endereço, não significa que a maneira como a gente se sente é onde a gente mora, né? Não é de interferências. Não. Aí tem uma outra coisa importante aqui. Tem uma outra coisa importante. Olha só. Aquilo que a gente realmente é, pouco se manifesta no plano físico, tanto de bem quanto de ruim. É óbvio, tanto de bom quanto de ruim. É muito difícil manifestar tudo. Olha que péssimo que estou falando aqui. O ser está num nível altíssimo. Lá no mundo sem forma, já tem uma evolução razoável, sei lá. Tá, o que ele vai ser aqui na Terra? Uma pessoa boa, uma pessoa querida, aquele papo todo, é óbvio. Não vai ser um filho da mãe, ele vai ser uma boa pessoa. Só que muitas coisas que ele evolui lá não se manifestam tudo aqui, porque não tem nem como, nem porquê, nem de que jeito vai se manifestar porque nós estamos no plano físico. Vai se manifestar aquilo que corresponde ao plano físico de alguém que está naquele plano. Como aquilo que corresponde a alguém que está nas trevas. É um cara que é bandido, que, sei lá, pode não ser bandido, pode ser um cara que tu olha e ele é um grande empresário, cheio da grana. As qualidades se ajustam, né, Francisco? Sim. Elas se ajustam, se adaptam agora. O defeito, ele é impeditivo às vezes, né? Sim. E muitas coisas que Jesus fez, por exemplo,
Né? Na realidade, muita coisa foi perturbada, foi endeusada demais. Isso que o Ângelo trouxe, né, do que a gente sente, é que no plano físico a gente nunca sabe o que a gente sente, né, direito. Assim, como é que eu vou dizer? Claro, tu sabe se tu tá sofrendo, tu sabe, né, as tuas angústias, enfim, quando tu te sente bem também, claro. Mas a gente nunca consegue dimensionar isso adequadamente. Porque é limitado. Né, ao que é realmente, né, no universo, o que isso significa, né, no nosso universo mesmo. Eu me lembrei um fato que eu já disse para vocês aqui, uma vez estava eu e a Adri lá no quarto em Candelária, a gente morava naquela cidade lá, e tem que estar sendo filmado. Não, eu tenho amigos lá. Inclusive, metade da cidade foi eu que criei, entre aspas. Criei, que eu digo um médico, pediatra. Agora fiquei pensando o que seria isso. Ah, bom. Aí não, tá, daí não desvia da coisa. Daí estava a Adri e eu ali, daqui a pouco a mentora da Adri disse que eu ia, não sei por que cargas d'água a gente chegou naquele ponto, que eu ia sentir um nível, sei lá que nível era, que eu ia, por segundos, aquele momento, ia manifestar em mim esse nível. Daí, tá, desconcentrei, a mentora dela não deu me concentrar e eu pensar. Cara, as palavras foram o seguinte, daí quando eu senti a coisa toda, a Adri perguntou, o que tu sentiu? A minha resposta, qual foi a minha resposta? Não sei explicar. Eu não tinha palavra para ela. Não sei. A venda Pils. Não sei explicar. Mas se conseguir saber lá, ele não me deu carona e não me contou nada. Vai precisar logo tudo. Não tem como falar. A sensação, não sei explicar. É de uma ainda bem, só que me faltava te explicar hoje agora. Uma sensação. Francisco, agora você fala aí, agora eu tenho. Agora eu chego lá. Isso faz mais de 25 anos. É uma sensação incrível, de um prazer fora do comum. Assim. Agora tu descobriu porque a gente ainda está junto, eu estou esperando. Não conta. Mas que coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que é maravilhoso tudo. A gente ter consciência do que é, do que tem que fazer e fazer, tá? Tem que fazer, porque é a finalidade da existência, senão para que eu estou fazendo aqui para dentro todo o tempo, não é? E tu poder ensinar para os outros, quantas vezes na minha vida eu estou falando para vocês e me vem a imagem, de eu deitado na minha cama lá na Vila Soares em Porto Alegre, lendo aquele bando de livro ali, e eu dizendo, meu Deus, que coisa incrível, eu tenho que explicar para os outros não vão estar aqui. Isso eu tinha esse pensamento, já disse para vocês várias vezes. As pessoas não vão pegar esse livro e vão ler. Eu preciso fazer que as pessoas... Tu entende? Meu primeiro pensamento quando eu começava a aprender algo incrível, né, ligado a qualquer coisa aqui, lá, e eu me lembro disso, e vocês são a realização daquilo que eu queria. A Fraternidade Holística Micaelis é a realização daquilo que eu queria. De poder ensinar cada vez mais. Mesmo quando eu participava, que eu era professor do Centro Espírita, lá em Candelária, e que eu participei muitos anos ali dando aula, e quando eu comecei a me envolver com a teosofia, eu tinha 33 anos, eu estou com 67, fazem 34 anos. Que eu comecei a dizer, não, vocês têm que... Não adianta só falar de espiritismo aqui, pessoal. Eu tenho que falar mais coisas que eu conheci. Aí, os diretores do Centro Espírita, que estavam do meu lado sempre de tocaia, disseram para mim, não, tem que ser só espiritismo. Putz, aí eu passei uma semana chateado com isso. Olha só que coisa interessante, estou me lembrando disso tudo. Porque eu comecei a falar sobre os doentes, gnomos, salamandras, sílfidos, os espíritos da natureza, e eles disseram que isso não tinha nada a ver com o espiritismo. E tem, porque os livros de André Luiz falam, quando eles queriam tirar uma energia, eles pediam licença para uma entidade da árvore, para pegar uma energia, uma substância de cura, e aquele ser da árvore era um doente gnomo. Então, para vocês verem como as pessoas, naquele dia que eu disse para todo mundo que estava ali, eu não vou mais dar aula aqui, e vou abrir o centro, quem quiser me acompanhe. Fui eu, todo mundo foi.
para um grupo de estudo, dali que foi que eu criei o centro, que eu não lembro o nome, Centro Esotérico Fraternidade Branca, se não me engano, uma casinha pequenininha lá em Candelária. Que, naquele dia que nasceu minha filha, que foi o que começou o centro, né, que foi dar origem a Micaelos. Então o que eu digo para vocês? A gente tem que ter essa proposta da gente aprender, da gente ensinar, da gente mostrar para todo mundo o caminho. Aí o que vai acontecer? Daqui a muitos anos, alguém vai chegar para vocês, fulano, te lembra aquele dia que tu me disse isso? Foi muito importante para mim. E eu nem lembro. Porque não interessa de eu lembrar ou deixar de lembrar. Interessa que foi feito. Não interessa quem. Eu sempre digo para vocês, não interessa quem. Isso aí é uma coisa importante porque vocês têm que entender que os seres que se preparam para isso, que fazem isso, eles estão fazendo o quê? A vontade de Deus. Então não interessa se é Paulo, Francisco, Adriana, sei lá quem for, ele. Interessa que nós fazemos parte dessa equipe de ensinar, nessa equipe de evoluir, tanto indivíduo como coletividade. Isso é que vale a pena a vida. Não vale a pena mais nada. O resto é tu conseguir viver bem no mundo que tu vive bem, sem necessidade de grandes luxos. Não há necessidade. Hoje mesmo eu estava vendo a Gisele Bündchen tem o carro que ela tem. A Gisele Bündchen tem uma Bugatti. Sabe o que é Bugatti? Não sei. Não sabe. Não sabe. Na casa dos milhões. A Bugatti custa apenas... Na casa dos milhões. Hã? Na casa dos milhões. 10 milhões. Mais de 10 milhões de reais. A única pessoa que tinha Bugatti, que eu conhecia, acho que era o Schwarzenegger, eu acho. Um deles. Que tu sabia. Que eu sabia. Ele teve que vender porque não aguentou o gasto. Tu gasta por mês, milhões por mês para sustentar a Bugatti. Só a revisão dela. Então tu imagina. Aí tu vê dizer assim para mim, e aí, a pessoa é feliz por causa disso? Não. Eu não estou censurando que ela tenha uma Bugatti, entendeu? Porque a criatura é trilionária. Ela pode ter uma Bugatti que ela quiser. Só estou mostrando para vocês o que é a realidade de cada ser em termos físicos, materiais. E tu vai perguntar para ela, tu é feliz? Pode ser até que ela seja. Então, indiferente do que tu tem, o que importa é aquilo que tu é, o que tu é como ser. E aquilo que tu busca. Porque buscar o poder também não é por aí. Tu tem que buscar aquilo que é real, que é verdadeiro, que é eterno, que é permanente. Vale mais buscar saber o que fazer com o poder, né? Qualquer poder que se tem. Sim. A maioria não sabe. Eu posso perguntar uma coisa? É a ideia. Não, mas não acho que vocês façam a questão. Não, pode falar. Faz um tempo que eu vi, e eu fiquei esperando a oportunidade, não queria me enfiar agora que o pai estava um pouquinho. Aquilo que eu vi atrás do Chico era uma entidade, assim, um laranja, assim, era em pé, só luz, né? E ela se estendia assim. Sim. E depois eu vi um facho, assim, redondinho, branco, também era uma entidade. Não, aí é uma outra coisa que não tem como explicar. Não é que eu saiba o que é. É que eu sei que não tem como explicar. Vocês entendem o que quiserem. Entendeu? Não, é que tu foi incluído da resposta, que não tem como. Era só para mim ter conhecimento dos dois. Na realidade, mesmo tu lutando para te aproximar da realidade, vai ser difícil tu chegar na realidade nesse mundo físico. Vai chegar. A maioria não está na realidade nenhuma. E nós, com o estudo, nos aproximamos um pouco da realidade. Quantas vezes me vem na mente, meu Deus, a diferença aqui é quando tu desencarna o que tu é na Terra. Ali no plano espiritual, tu vê a realidade segundo o teu nível de consciência. Olha o que eu estou falando. A realidade segundo o teu nível de consciência. Se tu está nas trevas, tu vai ter um tipo. Tu está na... vai. Cada vez tu amplia mais a consciência e tu tem mais percepção da realidade divina, só que o lugar onde tu tem a percepção quase que total de Deus fica no nível
acima da falange de casa. Você se lembra o que é a falange de casa? Você lembra da teosofia falange de casa? Astral, mental inferior, mental superior, búdico, nirvana, paranirvana, mahaparanirvana, A teosofia não fala. Ah, desculpa que acontece que vem tanta coisa do que é lado, desculpa. Tá, aí depois da mahaparanirvana tem as falanges, falange da casa, que eu não me lembro quantos níveis são agora, e depois tem mais outros. Lá no 15º, se não me engano, eu estou aqui meio que chutando, não é 15º, mas lá não sei aonde, nível de consciência que tu tem percepção total de Deus. Olha só. Correto, que eu tô vendo. Não sei. Sim. Que tem um índio que quer cantar através de ti. Ai, meu Deus. Esse aqui não canta, né? Ai, como ele cantava. Fiquei com vergonha agora. E eu achava que eu não tinha mais vergonha. Sim. São os cantores de vocês? Como é que é? Ah, desculpa. Não, são outros. Não, eu questionei no que eu vi atrás de vocês, se era entidade. Ah, tá. Hoje as evidências estão boas, hein? É a primeira vez que eu vejo. É mesmo? E nem sei correndo. Tem gente que se o dia que eu ver, eu saio correndo sem ver. Tá correto que me vem em relação a isso? O índio querer cantar? Sim. Que ele, na verdade, na hora que ele vai cantando, de alguma maneira ele vai quebrar algumas questões energéticas e vai ampliar a nossa consciência para absorver melhor esse conhecimento. Perfeitinho. Ó. Mais ou menos isso. É que complexo, né? Não consegue, né? Mas... Entendeu, né? Não, é que o que faz é tipo o que os espiritismo chamam de passe, né? A gente tira todas as... outras coisas. Sim, mas a gente tira todas as coisas que estão interferindo, atrapalhando, e aí com isso tu consegue entender melhor. Tipo mantra. Não é ampliar a consciência. Não amplia, não. O ser que vai vir canta. Eu não canto. Então a minha voz vai até um certo limite. Já expliquei para vocês uma vez.
Eu vi ele assim, dentro de uma mata cantando assim. E assim, é que faiscava de luz dentro. Salve. Salve. E filhos, e vocês viram a responsabilidade que cada um de vocês tem criados e tem feitos, e vocês têm obrigação de filhos. Todos os que estão aqui na fraternidade, não só da evolução de filhos, não só da mudança interna de cada um de filhos, mas também de propagar isso com todo o coração, transmitindo para cada um o amor, transmitindo para cada um o conhecimento e o caminho daquilo que deve chegar ao nosso Pai maior de filhos. Cabe a cada um fazer o melhor de si, não só para si próprios, mas para todos aqueles que têm os ouvidos a Deus. Porque aqueles que não fazem ouvidos, aqueles não merecem, não merecem fazer o perda de tempo. Que todos os mundos nesse momento sintam a força divina de todas as entidades. Sintam as falanges vindos e sintam a intuição que vai tendo em vocês todos. A limpeza geral de filhos. E aquela força para trazer para vocês um nível de consciência cada vez maior. Que o Pai esteja com cada um. Salve-se a todos, salve-se a todas as falanges que vêm nessa casa, para ajudar tanta gente sofrida, tanta gente que está doente. Salve-se. Salve. Acho que deu, né? Quase que eu quero ver. Com medo que você cair da cama. Vai desliga ali. Não, eu estava em algum lugar e daqui a pouco eu senti que eu vim assim, pegou no meu corpo e pum, nós estávamos lá no hotel em Gramado, né? Só vi ele despencando a cama. E a cama desceu pela alta, cara.